Certo? Agora veja. Olha, o profeta, olha, deixa eu usar isso aqui como exemplo. O profeta disse assim: eu não sou nem democrata nem republicano. Ah, o profeta disse que ele não é democrata nem republicano. Pega e pronto, acabou. Bate um ponto aqui, carimba esse negócio e manda embora. Vai voltar pro remetente. Olha como que as coisas estão escondidas na mensagem. Olha o que o profeta. Deixa eu parar aqui, agora nós vamos pegar um outro quadro. Olha, presta atenção, amado irmão, amada irmã. Há muita Há muita similaridade com Israel, falando dos Estados Unidos. Vocês sabem. Eles foram e tomaram a terra e afugentaram os ocupantes e puseram o próprio sistema deles lá. E é desta mesma maneira que a América fez. Expulsou os índios e pusemos nosso sistema. Israel teve grandes homens entre eles. Eles tiveram tais como Salomão e Davi, grandes guerreiros. Nós tivemos grandes homens, Washington e Lincoln. Mas finalmente veio algo para o trono que, através da política, foi trazido lá. E não era Acabe. Ele mesmo era um camarada muito bom. Olha o profeta elogiando Acabe. Não, ele era muito bom. Mas aquela mulher por detrás dele, ponto de exclamação. Mas aquela mulher por detrás dele. Vocês sabiam que a Bíblia fala da mesma coisa nos últimos dias aqui na América? E vocês, amando sua política, vocês, presta atenção no que ele vai dizer aqui, está prestando atenção aí, amado? Vocês, democratas, amando sua posição política mais do que amaram vossa Bíblia e Deus. E vocês elegeram aquilo. Quem? Os democratas. Eu não sou republicano, eu sou um cristão. Olha, falando de novo, eu não sou republicano, eu sou cristão. Eu estou aqui por uma coisa. Pense em vender os direitos. Olha, pensa num povo que vendeu os seus direitos de primogenitura, diz o profeta. Os democratas venderam os seus direitos de primogenitura. Aí ele diz, certamente, nós vendemos, os americanos, né? Vocês venderam. E agora vocês conseguiram. O que vocês vão fazer com isso? Vocês tiveram que fazer isso para cumprir a escritura. E o povo viu isso. Ó, irmão, não vai perder o que eu acabei de dizer para vocês. Por que os democratas tiveram que vender o seu... Democratas, não republicanos. Democratas. Por que os democratas tiveram que vender os seus direitos de primogenitura? O profeta disse, para cumprir a escritura. E o povo viu isso. Tá aí, ó o fato aí, tá aí. Do que o profeta está falando? Esse aqui ele está falando na mensagem Investimentos, dia 26 de janeiro de 63. O que acontece? John Kennedy, que foi o presidente eleito em 1960, era um democrata. Ele estava no Partido Democrata, certo? E através do Partido Democrata, como ele era o candidato deles, aqueles americanos, só pelo amor ao partido, votaram nele, não pelo caráter dele. Veja como o diabo usou essa estratégia, o amor à organização, o amor à bandeira, o amor ao nome do ministério, Ministério Democrata. Agora poderíamos falar de igrejas. Não, mas a minha igreja, não, mas a minha igreja, a minha organização, por isso que a organização é do diabo. E o diabo, vendo o amor que eles tinham pela organização, pela filiação àquele partido, eles votaram simplesmente porque ele era um democrata, era o candidato dos democratas. Veja como o diabo é muito astuto, muito esperto, muito inteligente. Tem crente que é assim, irmão. Não, se não vier da minha igreja, eu não escuto. Se não vier do meu pastor, não foi isso que Paulo nos ensinou em Efésios 4, o ministério quíntuplo, tudo no plural. Pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. Tudo no plural. Tem nada desse negócio de meu ministério, a minha igreja, porque a minha igreja, o meu ministério, aqui nós temos a verdade e o resto não tem. Deus vai te provar que você está errado. Você não vai ter o que é necessário para ir, se você tiver esse espírito. E foi aí que o diabo pegou esses democratas, porque eles votaram simplesmente porque eram democrata. Irmão, eu quero que esse negócio desça no seu coração. Mas, irmão, Billy, para que falar de política? Presta atenção no que vai estar acontecendo aqui. Presta atenção nessa história. Olha que coisa. Democratas venderam. O profeta não falou nada dos republicanos. Democratas. Democratas venderam o direito de primogenitura e botaram um John Kennedy, os democratas. Ele era do Partido Democrata. Tá certo? Li a mensagem Investimentos, dia 26 de janeiro de 63, a partir do parágrafo 110. Parágrafo 299 do quarto selo,
Ele diz a mesma coisa. Observe, falando daqueles cavalos, etc., ele está lhes ajuntando em cavalo de cores misturadas, porque ele tem poder político. Se você não acreditar que ele tem, como é que esse presidente acabou de ser eleito? Onde? No Vaticano ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Como é que ele se enfiou de modo despercebido? Viemos aqui para a liberdade de religião. E vocês, bando de democratas, que foram vender vossos direitos de primogenitura pela política. Não falou dos republicanos, falou dos democratas. Eu não tenho, olha, democrata. Os partidos são ambos são podres. Tudo bem. Olha só, presta atenção o que o profeta vai dizer. Não vá se perder agora. Eu estou falando do cristianismo, mas vocês venderam vossos direitos de primogenitura por um bilhete democrata para colocarem uma coisa como aquelas lá. Deveriam ter vergonha, diz o profeta. Deveriam ter vergonha na cara. Essa é a palavra que o profeta usou aqui. Deveriam ter vergonha na cara. Vocês não percebem que esta nação é exatamente a figura de Israel? O que Israel fez? Veio aqui a uma terra estranha, tomou os ocupantes e os matou e foram e possuíram a terra. Foi isso que fizemos, os índios. Este é o único americano que existe. São nossos amigos índios. Então, o que eles fizeram? Israel teve alguns grandes homens e, de repente, eles tiveram Davi e Salomão. Tiveram grandes homens. E, finalmente, eles conseguiram um renegado lá. Acabe, que se casou com Jezabel, um incrédulo. Uma incrédula, aliás. Bem, esta é a mesma coisa que fizemos. Tivemos um Washington, um Lincoln, mas veja o que temos agora. E a própria coisa disso é que ele está casado e com a lã tingida e embebida em Jezabel. Ele pode ser um tipo de fulano muito bom, mas é ela quem vai mandar no negócio. Olha só, irmão. É ela quem vai mandar no negócio. Ele está falando lá dos dias dele, lá atrás. História. Você vê a coisa agora mesmo. A família toda está vindo. Ou a família está vindo. Jezabel veio, a filha também vai vir atrás. A família inteira está vindo. Calma, calma que a coisa vai chegar um pouquinho mais para lá. Talvez uns 50 e poucos anos depois. Talvez uns 50 anos depois. O quarto selo, a partir do parágrafo 299. Se vocês olharem no meu quadrinho aqui, dá uma olhada no meu quadrinho aqui, amados. Eu quero que você veja algo que nós colocamos aqui para vocês. Nós estamos vendo Israel e Estados Unidos como um paralelo. Se vocês analisarem aí do lado direito da sua tela, eu creio que é, ou do lado esquerdo da sua tela, aliás, você vê a casa de Israel. E do lado direito você vê a casa de Judá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Messias é prometido a vir de que tribo que era o Messias tinha que vir? Hã? Era de alguma daquelas 10 tribos ou era da tribo de Judá? Da tribo de Judá. O Messias não vinha da casa de Israel. A casa de Israel, irmão, eram 10 tribos, que eram todas as tribos menos Judá e Benjamim. Então, do lado de Judá, era a parte menor, mas era a parte mais cristã. É a parte que mais temia em Deus. É a parte que adorava tinha a verdadeira religião. Entendeu? A parte de lá é onde Jezabel entrou primeiro, porque foi na casa de Israel onde Acabe era rei, que era o filho de Onri, não é? Então, quando o espírito católico, aquele grande bode, entrou nos Estados Unidos, o diabo sabia que a parte mais fraca dos Estados Unidos, a parte mais fraca de Israel, era a casa de Israel, não a casa de Judá. Estava dividido em dois. Eram 2 partidos que tinham em Israel. 2 partidos políticos, 2 partidos religiosos. Tinha sacerdote do lado de cá e tinha sacerdote do lado de lá. Tinha um rei do lado de cá e tinha um rei do lado de lá. A América é igualzinho. Tem presidente republicano e tem presidente democrata. Aí você diz assim, ora, o Messias, irmão, agora, o Messias e o anticristo vêm da mesma tribo. Ai, agora você já vai ver onde é que nós vamos chegar. O Messias, quem é o Messias? Jesus. Quem é o anticristo? Judas. De que tribo que era Judas? Da mesma tribo que Jesus era, a tribo de Judá. Então, de que lado que o anticristo vem? Do lado democrata ou do lado republicano? Entendeu? Se nós estivéssemos observando as escrituras, até isso a Bíblia diria para nós que era impossível a última eleição que nós tivemos vir daquele lado. Porque não é a história, a profecia bíblica não mostra isso para nós. A profecia bíblica mostra que a coisa acontece do outro lado, na filha.
Olha no quadrinho aí, nós temos a casa de Israel. A casa de Israel, do lado esquerdo, como você está vendo aí, é o que representa os democratas na América. Nós temos Jezabel entrando ali, com Acabe, Acabe e Jezabel. Ela se casa com o rei Acabe. Ela se casa, a igreja e o poder católico romano entra na Casa Branca de um lado primeiro. Tá vendo? A religião verdadeira, o país levantado por Deus, o país usado por Deus, entra primeiro do lado da casa de Israel, onde nós tínhamos Acabe como rei. Do lado de cá, deixa eu escrever para vocês aqui. Nos dias de Elias, vamos colocar dias de Elias, deixa eu escrever para vocês aqui. Tá. Então, nos dias de Elias, amados, nos dias de Elias, vamos colocar aqui em cima. Elias. Tá certo? Nos dias de Elias, nós vamos ver que na casa de Israel, Acabe que era o rei. E Jeosafá era rei no lado de Judá. Entendeu? Veja, em Israel, eles tinham reis ao mesmo tempo. A América era por eleição. Entrava um democrata ou um republicano. E o diabo percebeu que o lado democrata, que é o lado liberal, é o lado onde ele poderia entrar mais facilmente. E o lado republicano era o lado mais conservador. Aí você diz assim, ora, o paralelo é que a casa de Judá havia promessa de um Messias. O cetro não se afastaria de Judá. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 49. Quando Jacó deu a profecia a respeito do rei, do reinado. Que os reis deveriam vir da casa de Judá. O cetro não se apartaria da casa de Judá. Não da casa de outra tribo. Não de alguma outra tribo. Por isso que foi um erro fatal quando eles quiseram Saul, porque Saul vinha da tribo de Benjamim, não da tribo de Judá. Erro fatal. Por isso que deu tudo errado. Entendeu? Então nós vemos aqui, nos dias de Elias, nós tínhamos Acabe e Josafá. Acabe era rei da casa de Israel e Josafá era rei da casa de Judá. E nós estamos vendo nos Estados Unidos, voltando na história dos Estados Unidos, nós vamos ver que o poder católico romano entrou primeiro do lado democrata. Primeiro do lado democrata. E aqui, vamos manter este quadrinho aberto aí, deixa eu ler o resto para vocês aqui. Olha, democratas, ambos os partidos são podres, claro, eu estou falando do cristianismo, mas vocês, democratas, venderam vossos direitos de primogenitura por um bilhete democrata para colocarem uma coisa dessas lá. Deveriam ter vergonha, diz o profeta. Vocês não percebem que esta nação é exatamente a figura de Israel? Isso aqui está falando a partir do parágrafo 299 do quarto selo. Olha que coisa tremenda, amados. Olha que coisa tremenda. Dá uma olhada no meu quadrinho aqui. Nós estamos vendo Israel e os Estados Unidos. Tudo o que aconteceu com Israel tem que se cumprir nos Estados Unidos, porque é a figura do mesmo país nos dias dos gentios. Lá Deus tinha um país que ele levantou entre os gentios, entre os judeus, aliás. Aqui ele tem uma nação que foi levantada pelo dedo de Deus, pela mão de Deus. Por isso que é a nação mais poderosa que tem, a maior, não é? E nós vamos ver aqui nesse quadrinho, presta atenção. Os democratas representam a casa de Israel, os republicanos a casa de Judá. Certo? Jezabel entrou do lado democrata. Veja, ela não se tornou rainha que reinava lá. Mais tarde, daqui a pouco nós vamos falar um pouco o que acontece mais tarde com a sua filha Atália. Veja que na religião, na política nós temos dois partidos lá, certo? Na política nós temos dois partidos. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui e já volto no meu quadrinho. Vou fazer um paralelo aqui. Vamos lá então. Vamos fazer aqui como nós fizemos no programa passado. Nós temos aqui na política, nós temos os democratas. Deixa eu voltar aqui. Nós temos os democratas, os republicanos do lado de cá, né? Republicanos. E nós temos na política. E na religião, nós temos os pentecostais. Opa, errei aqui. Pentecostais. Certo?
Agora, vamos colocar aqui. Na política nós temos os democratas. E na religião nós temos os tradicionais. Você está entendendo o paralelo? Na política e na religião. Tem dois grupos na América, religiosos, protestantes, e nós temos dois grupos na política. Na política nós temos os democratas e nós temos os republicanos. Na religião, protestante, nós temos o que nós chamamos de tradicionais, que são batistas, presbiterianos, etc. E nós temos os pentecostais do outro lado. De onde viria realmente a promessa do Messias? Você está captando aí? Vamos mais um pouquinho aqui. Então, nós temos aqui a política. Deixa eu escrever para vocês aqui em cima. Nós temos a política. E nós temos a religião. Nós temos a política e nós temos a religião. Dois grupos sempre. Do lado, selos e trombetas. Você está entendendo aí? Selos e trombetas. Nós conhecemos essa linguagem, não é? Vamos continuar aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu estou bem devagarinho aqui, porque eu não quero... Calma lá, nós já vamos chegar onde nós queremos. Eu quero que vocês me acompanhem. Nós temos os democratas, nós temos os tradicionais. Não é verdade? Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, olha. Eu poderia fazer aqui, nós temos dois mensageiros enviados por Deus para o grupo religioso na América. Oral Roberts e Billy Graham. Dois verdadeiros mensageiros. Oral Roberts e Billy Graham. Não é verdade isso? Dois mensageiros. Tá vendo? Um mensageiro para um lado, outro mensageiro para o outro lado. Verdadeiros mensageiros, não falsos. Duas testemunhas nos dias dos gentios. Dois mensageiros, um de um lado, entre os tradicionais. Isso foi o profeta quem disse na mensagem, estou lendo da mensagem chamada Obras são fé expressadas de 1965, dia 26 de novembro. Quando ele fala no parágrafo 292 sobre as duas testemunhas e em outras mensagens também, onde ele fala sobre que um foi enviado para um grupo e outro foi enviado para o outro. Presta atenção nisso aqui, amados. Entendeu? Eu quero que vocês entendam exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Então, vocês viram o paralelo de um lado e de outro, né? Na religião e na política. Vamos voltar para o nosso quadrinho. Aqui está o nosso quadrinho. Olha aí, ó. A casa de Israel, a casa de Judá. Democratas de um lado, republicanos de outro. Na religião, nós temos os tradicionais de um lado e os pentecostais de outro. Nós temos um rei do lado democrata, nós temos um rei do lado republicano. Nós temos profetas do lado tradicional e nós temos profetas que profetizaram nos dias de Israel e de Judá. Os dois lados tinham profetas diferentes. Eu não quero dar tanta informação, mas talvez numa outra oportunidade eu volto e mostro para vocês. Mas estavam lá. Os profetas maiores que houveram nesses dias foram Elias. Nos dias de Acabe e Jezabel foi Elias. Tá certo?